tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou mostrar como eu fiz 2 potes e alguns cogumelos com esse material aí, material reciclado. Então tem caixas de ovos, tem folhas, boletos já pagos, folhas de caderno. Eu fui pegando, reuni algumas folhas que eu queria reciclar e primeiro passo é picar tudo. Depois eu deixei de molho por um dia e triturei no liquidificador. Aí já está triturado e eu estou coando. Eu fiz primeiro essa retirada da água com a mão, depois eu coei num pano. E aí ficou assim. E agora eu começo a preparar colocando cola PVA, né, a cola extra forte. Eu misturei porque aquela cola estava terminando, então eu tive que colocar um pouquinho mais da outra. Coloquei luvas para fazer essa primeira parte, para ir manuseando. Acrescentei também um pouquinho de farinha para dar a liga. E aí eu fui testando, eu fiz tudo a olho, e aí eu fui modelando as bolinhas da minha mão para ver se elas estavam ficando firmes. Então fui sovando mesmo a massa, aí testando para ver se ela já estava no ponto que eu queria, já dava para modelar, então aí sim estava beleza para começar a fazer o meu primeiro trabalho. E aí, para fazer esse primeiro trabalho, eu peguei uma bacia que eu tinha aqui, que era o tamanho que eu queria, envolvi ela com plástico filme e comecei aplicando uma camada desse meu papel já, né? Eu vou chamar de papel machê, tá? Mas eu fui aplicando uma camada, nem muito fina, nem muito grossa. Comecei pelo fundo, depois eu fui descendo para as laterais, ia pressionando bastante, bem com a mão, e fui fazendo isso por todo o redor dessa minha bacia. Quando eu via que tinha alguma parte que ficou algum buraquinho, alguma coisa, eu ia lá e consertava. Depois eu fiz isso nela inteirinha para ver se não tinha nenhum lugar com buraquinho, nenhum lugar se soltando, e fui aplicando. Gente, é a primeira vez que eu tô fazendo isso, então não sei se tá certo, se tá errado. Eu fui fazendo o que eu achava que ia dar certo. Assisti alguns vídeos aqui mesmo, né? E aí eu fui fazendo do meu jeito, tá? E aí fiz tudinho esse daqui, e aí agora é deixar secar bem para depois dar continuidade no processo dele. Demorou alguns dias para secar. Aproveitei também que sobrou massa para fazer, acabou cortando aqui um pedaço. Esses são os cogumelos, mas tem um outro potinho também que eu fiz. O cogumelo eu fiz esse formato tipo uma coxinha, e aí a parte de cima dele eu fiz uma bolinha e com o dedo eu fui dando o formato, né, do cogumelo, da parte superior do cogumelo. Nada muito redondinho, nada, porque a natureza não é simétrica, né? Ela é assimétrica. Bom, aí já secou, e aí com a ajuda mesmo do plástico filme eu fui soltando as laterais para conseguir tirar bem. Deixei ele secar bem sequinho. Até foi um pouquinho difícil de tirar ele da minha bacia. E ficou assim, achei que ficou super fofinho, e eu quero ele de uma forma mais rústica mesmo. E aqui eu vou fazer o quê? Eu vou colar um guardanapo de decupagem. Então, esse meu guardanapo, ele tem só 2 folhas, eu tirei uma folha dele para aplicar essa outra por cima. O que eu notei? Como essa folha ela é bem fininha e o meu pote aí ficou com essa cor, né, mais esverdeada por conta da caixa de ovos, ele vai dar para ver o fundo. Então, numa próxima vez, eu passaria uma base branca antes de aplicar. Aqui eu fui aplicando cola, eu fiz uma cola diluída com água, né, para ela ficar mais diluída mesmo, para eu conseguir aplicar. Fui aplicando bem, aqui tem algumas partezinhas, alguns buraquinhos, então eu fui colocando cola bem todinho nessas regiões, para não ficar nada sem colar. Comecei pelo fundo, então eu apliquei todinho aqui na base, e aí coloquei o meu papel. Medi mais ou menos, né, onde ia ficar certinho para fazer as laterais, e aí colei. Aí ainda não dá pra ver, mas quando secar vai dar pra ver que ele deu uma transparência, e aí dá pra ver que o fundo era escuro. Aqui comecei colando as laterais, então passando bastante cola, e aqui não tem problema dele ficar enrugadinho, de ficar um por cima do outro, é normal ficar assim mesmo. E aí por cima eu fui aplicando um pouquinho mais de cola pra fixar. E aí eu fiz o quê? Para facilitar a minha vida aqui, eu cortei o excesso de papel que estava e fui fazendo picotes na folha com a tesoura, só para facilitar mesmo na hora de colar essa lateral, porque tinha muita folha aí, olha o gato aparecendo, tinha muita folha aí, estava atrapalhando, ia ficar muito grudado, muito acúmulo, né, de folha.
Então, eu cortei e depois eu fiz esses picotes com a tesoura em toda a lateral para ele conseguir se acomodar melhor. E aí, é isso. Fui colando todinha a lateral aqui, passando bastante cola por baixo e por cima. Também tentando não deixar nenhuma parte sem colar, para ficar bem certinho. E aí, abaixando aqui as folhinhas e passava um pouquinho de cola por cima dele. E fui fazendo isso em toda a volta do meu pote. E aí é só deixar secar bem também para dar continuidade. Então, aqui também, quando eu finalizei, né, eu passei cola em tudo aqui na parte de cima, do fundo também, que eu ainda não tinha passado. Vi na lateral também onde precisava ainda aplicar, apliquei cola em todinho ele, e aí é deixar secar. E aí, agora que tá bem sequinho, o que eu fiz? Eu peguei uma lixa de unha mesmo para tirar essas rebarbinhas aqui das laterais. Pode ser também uma lixa de madeira, uma lixa de parede. E aí, eu fui passando a lixa e cortando. Eu não quis deixar tudo bem certinho no meu pote. Pode ver que ele vai ficar bem irregular. Eu quis deixar assim. Se preferir, pode lixar bem, para ele ficar bem certinho, para ficar bem arredondado ali as bordas, mas eu não quis fazer isso. Aqui para a parte de dentro eu escolhi pintar, e aí eu escolhi uma tinta na cor azul, era um azul que contrastava com uma das cores que tinha, né, na parte de fora. A minha tinta estava um pouquinho grossa, então eu fui borrifando um pouco de água para ficar mais fluido, para conseguir pintar, porque ela estava bem grossinha. Então eu fui aplicando o borrifador, né, com a água no próprio pincel, porque assim a tinta conseguia correr melhor, entrar ali nos buraquinhos que ficou, então estava mais fácil de aplicar. E aí eu fiz isso, passei todinho, pintei ele inteirinho, ficou bem bonitinho. E aí tá vendo? Aqui dá pra ver bem o fundo dele que tá bem sequinho, então numa próxima vez eu passo uma tinta branca antes. E aqui eu passei um verniz geral brilhante em toda a minha peça, para proteger também, né? Essa não é uma peça que a gente pode molhar, mas a gente vai proteger com o verniz até por conta de pó, para ser mais fácil limpar também, né? Para ele não ficar grudando tanta sujeira. Então, eu acho que com um lencinho umedecido eu consigo limpar bem quando precisar. E eu vou contando para vocês também se isso deu certo. Eu vou passar o verniz tanto por fora como por dentro, para proteger também a parte da pintura. Então, é só ir espalhando bem o verniz, ver para não deixar nenhuma parte sem receber, né, as pinceladas aqui. Mas mesmo com esse fundo que ficou mais escuro, eu gostei. Aqui tá o meu potinho já menor. Esse foi o que eu não perdi a gravação de como montei ele, mas foi exatamente igual. Esse eu escolhi só pintar, e aí na parte de fora eu escolhi essa cor turquesa. E eu fiz a mesma coisa que eu fiz com a outra tinta, de também passar um pouquinho de água para dar uma diluída nela, porque assim ela conseguia entrar bem na trama aí onde tem esses buraquinhos, né? E era mais fácil de pintar. Então eu só molhava bem pouquinho o pincel, também não pode molhar muito, para ficar mais fácil a pintura. E aí eu fui passando todinho ele. Tá vendo também, ele tá todo irregular a parte superior do potinho. Eu não quis lixar para deixar ela retinha. E na parte de dentro eu escolhi uma cor mais clarinha. Essa tinta eu acho que se chama cor camurça, se eu não me engano. Então, também a mesma coisa. Fui passando por dentro, molhava um pouquinho o pincel para facilitar a pintura, né? Para o pincel correr melhor. Essa tinta não tava tão grossa como aquela azul, tava até ok. Mas colocando bem pouquinho de água, facilita também para ela aderir bem na superfície que a gente está pintando. Achei que essas cores, elas se contrastaram, ficaram bem legal. Aí, deixei secar bem para vir com uma outra parte. O que eu fiz? Eu peguei a tinta turquesa, diluí bem água, ela tá bem diluída, e com a escovinha eu fui fazendo uns detalhezinhos assim, passando, né, espirrando com o dedo, só para dar um toque na parte interna. Achei que ficou legal, que contrastou bem com a parte de fora. E aí eu fiz a mesma coisa aqui com o outro, passei verniz por dentro e por fora. E aí eles ficaram assim. Eu gostei bastante do resultado final, achei que ficou, para primeira vez, está muito legal. E aí vamos agora para os cogumelos. Eu escolhi essa tinta, que é um bege,
para passar na parte inferior, né, nos pezinhos e na parte de baixo do meu cogumelo. Peguei um pincel um pouquinho mais fininho para conseguir passar. E aí fiz isso, fui pintando todinho ele, tentando não deixar nenhuma área sem receber a tinta. E aí vou fazer isso com todos eles também. Então, aí cada cogumelo ficou de um tamanho, de um jeitinho. Eu gostei bastante, achei que ficou de uma forma bem orgânica, bem como é mesmo na natureza, né? A gente não tem um padrão, não é tudo igual, cada um tem o seu jeitinho. E eu achei que ficou perfeito. E eu vou usar esses cogumelos numa outra produção. Aí deixei secar bem a parte de baixo e passei para a parte de cima com esse vermelho, um vermelho bem forte, bem bonito. Fui aplicando. Aqui eu não diluí a tinta, tá? A tinta estava bem fluida, então eu não diluí. Então, fui pintando todos eles com esse vermelho. Achei que ficou bem bonito. E esse pequenininho eu achei que ficou um charme. Dá pra fazer um pingente, mas eu vou usar ele numa produção que eu vou fazer. E aí também vou gravar aqui pro canal, com certeza. Então, fui só passando aqui a tinta e aí deixar eles secarem bem pra vir com uns detalhezinhos aqui do cogumelo. Então, espalha bem, vê se não tá ficando nenhuma área sem receber a tinta. Dá pra fazer, né, a misturinha ali com a parte de baixo para ficar bem bonitinho os nossos cogumelos. Achei que eles estão perfeitos. E aí, com um pincel, eu peguei a tinta branca e fui fazendo bolinhas. Então, cada uma de um tamanho, espalhando em todo ele. Não tem também uma regra, fui só espalhando aqui com o pincel. Que pode ser também com um palito de dente, pode ser com um pinta-bolinha, dá para usar várias ferramentas aqui na hora. Achei que esse pincel ficou legal, porque quando eu colocava na tinta, as bolinhas ficavam maiores e depois elas iam ficando menorzinhas. Eu gostei bastante do resultado e se você também está gostando, lembra de deixar o seu like, isso é importante para o YouTube entender que esse vídeo é bom para outras pessoas. Acho que a gente precisa reciclar, transformar o lixo em materiais úteis para a nossa vida e essa é a ideia dessa série nova que eu estou começando aqui no canal, reciclando os materiais que iriam para o lixo. Então, deixa seu like, se inscreve no canal e comenta aqui embaixo se você gosta desse tipo de vídeo também. Então, ficaram assim meus cogumelos, adorei a forma que eles ficaram, agora é só deixar secar para poder usar. E ficou tudo assim. Eu gostei muito de fazer todos eles e espero que você tenha gostado também. Beijos, até o próximo vídeo.